Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, professor Tiago Amorim. Mais uma vez aqui com vocês para uma aulinha maravilhosa de português. Eu estava com saudade da aula para vocês. Eu estava com saudade faz tempo, já que eu não dou uma aula de português em si. E hoje eu vou dar essa aulinha, só que não é uma aulinha qualquer, é uma aula importante para a tua prova, tá? Por quê? É uma aula de revisão. O que é uma aula de revisão? Uma aula de revisão é uma aula onde eu vou pegar alguns pontos importantíssimos da sua prova e eu vou trazer para você. Essa aula não é uma aula extensa, essa aula é uma aula curta, tá? A gente não vai demorar muito tempo aqui na nossa transmissão, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, manda que a gente vai responder. Posso não responder agora aqui por causa da prioridade que eu vou dar para a aula no quadro, mas eu te respondo sim. Fica de olho aí nas redes sociais do AEP que a gente está respondendo tudo por lá, tá bom? Fica de olho, mas pode mandar sua dúvida. Eu vou interagir com vocês aqui também, tá bom? Mas eu vou dar prioridade para a nossa aulinha aqui no quadro, para não perdermos muito tempo, porque nosso tempo é contado, cronometrado, beleza? Beleza, então. Vamos lá. E o que eu vou trabalhar aqui hoje, então? Ó, olhando para a banca, vamos colocar aqui banca CESP, banca FGV, banca não sei o que, qualquer banca. Esse assunto que eu vou trabalhar aqui cai em toda a prova de concurso. Qualquer banca, qualquer área, policial, área fiscal, área administrativa, cai para qualquer área. Então, estou estudando para PCRO, professor, essa aula vai ser importante para mim? Vai, muito. Estou estudando para INSS, vai ser importante para mim? Vai sim, vai ser muito importante para você. É uma aula tranquila, mas você precisa ter um conhecimento prévio para o que eu vou te falar aqui. Ah, professor, eu não tenho esse conhecimento prévio. Eu vou tentar te passar, mas se você nunca viu esse assunto, você vai sentir um pouquinho de dificuldade. E aí você vai ter que estudar esse assunto depois à parte, tá bom? Por fora, beleza? A gente vai com calma, tranquilo. Eu vou dar uma desacelerada e você, depois da transmissão, acelera se quiser, tá? Aí fica por sua vontade, pelo seu gosto, beleza? Vamos lá, então. Não tem slide, não tem nada, é tudo no quadro. No quadro você vai anotar os exemplos e vai colocar aí tudo que eu te falar. Fechou, então? Fechou, então. O que a gente vai trabalhar, professor? Qual é o assunto que a gente vai trabalhar? O primeiro assunto, e eu diria para você, um dos mais importantes, tá? Pronome relativo. Pronome relativo. Professor, eu nunca estudei o conteúdo. Que diacho é um pronome relativo? A primeira coisa que você precisa saber é o que é um pronome. O que é um pronome? Pronome é um termo coesivo. O que é um termo coesivo? É um termo que faz eu ia falar um termo que faz a coesão, mas aí já fica na cara, né? É um termo que faz referenciação, retomada semântica. O que seria isso? Imagine o seguinte, eu vou fazer uma oração e eu preciso retomar alguma coisa que eu disse nessa oração. Eu uso um pronome para buscar essa ideia que eu disse lá anteriormente, pego essa ideia e jogo para a oração da frente. É isso que o pronome faz. Ele faz uma retomada semântica. Ele busca um termo lá atrás e joga lá na frente. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. O professor que faltou. Não, vou colocar diferente. O professor que gosta de seus alunos. Dá para chegar um pouquinho mais para cá, Wagner, para gente, por gentileza? O professor que gosta de seus alunos é, valeu, um anjo. Olha só, eu vou linkar aqui para você o que é o pronome logo de cara, tá? Para você não ter que ficar perdendo seu tempo procurando. Esse cara aqui é um pronome relativo. Só que eu falei para você que o pronome tem uma função coesiva. Qual que é a função coesiva? Retomar um termo. Perceba que esse cara aqui ele está tendo uma função aqui, que é retomar um termo. Que termo que ele está retomando? O professor. Olha só, o professor que gosta de seus alunos é um anjo. Repare que esse que, ele faz o quê? Ele pega aqui o termo e retoma. Ele retoma, ele faz a retomada semântica. Isso é um pronome. Isso aqui é só introdução para você entender o que é um pronome para quem nunca viu. Professor, como que eu sei que esse aqui é um pronome? Tem o bizuzinho para achar mais fácil, vou passar para vocês, mas não se preocupe com isso agora. Entenda aqui, pronome tem essa função, retomar um termo.
Isso aqui principalmente para os pronomes relativos. Eles fazem a retomada semântica. Eles retomam um termo e jogam a ideia para frente desse termo, tá bom? Eles sempre vão fazer isso. Retomar um termo para jogar essa ideia. O pronome relativo faz isso, beleza? Então, repara lá. O professor aquele que gosta de seus alunos é um anjo. Perceba que eu dou aquela retomada no termo. Isso é um pronome relativo. Mas, professor, por que eu tenho que saber disso? Porque dentro desse conteúdo, a gente vai sair puxando vários outros pontinhos. Só que a gente vai com calma em cada um deles, tá? Vamos com calma. Vamos lá. Primeiro detalhe, eu não estou aqui para te dar aula. Eu estou aqui para te dizer o que cai na tua prova. E o que cai na minha prova? Seguinte detalhe, a banca vai te perguntar o primeiro ponto aqui. Ela não vai te perguntar se esse cara é um pronome, isso aqui você tem que saber. Mas ela vai te perguntar o quê? Dentro dessa oração, eu posso fazer algumas alterações. Quais são as alterações? As primeiras que eu posso fazer aqui. Ela vai te falar o seguinte, olha só. Eu vou te dar a questão e eu vou te explicar logo na sequência, tá? Seria correto substituir esse que por o qual? O professor, o qual gosta de seus alunos, é um anjo. Seria correto fazer esta substituição? Seria correto? Aí você vai pensar, poxa, o que eu sei que é um pronome relativo, mas e o qual? O que seria esse o qual? Vem comigo, olha só. O que? Temos ele como rei dos pronomes relativos. Ele é quem está dominando. Ele é quem sempre vai aparecer ali para a gente como pronome relativo. Só que dele eu tenho uns derivados. Pense assim. Vamos lá, eu vou falar os derivados aqui para vocês. O qual é um deles. Qual que seria outro? Os quais. Olha só coloquei no plural. A qual? As quais. Ah, professor, mas isso é simples. É simples. Só que qual que é o detalhe? Lembra que eu falei que o pronome ele retoma um termo? E se ele retoma um termo, tais substituições têm que obedecer o termo que eu estou retomando. Como assim? A banca já perguntou o seguinte. O professor que gosta de seus alunos é um anjo. Eu posso substituir esse que por os quais? O professor, os quais gostam de seus alunos, é um anjo. Posso? Não posso. Por quê? Quem é o meu que está retomando? Professor. É um termo no masculino e singular. Masculino e singular. Ou seja, qual aqui está no masculino e singular? O qual? Vou dar um outro exemplo aqui, vamos lá. Os professores... Nem vou mudar, não, vou colocar em cima agora. Vou colocar aqui, ó, os professores que gostam, seus alunos são dessa forma. Perceba que o que eu mantive da mesma forma. Mas agora, eu coloco o qual? Pergunto para você, eu coloco o qual no lugar? Negativo, eu não coloco o qual. Por quê? É masculino? É masculino. Então, eu tenho essas duas opções para usar, o qual e os quais. Só que qual que é o detalhe? Além de ser masculino, está no plural. Então, a banca vai te direcionar a isso. Ou seja, eu tenho que usar os quais. E essa também é uma forma de identificar o pronome relativo. Quando você bate o olho num que e quer saber se ele é um pronome relativo, por quê? Não necessariamente ele vai ser um pronome relativo. Tá? O que pode ter outras formas. Por exemplo, ele pode ser uma conjunção integrante. Ele pode ser também. Ele pode sair da categoria de pronome para conjunção. Pode acontecer isso. Nesse caso aqui, ele é um pronome. Mas como que eu sei que ele é um pronome? Como que eu faço para descobrir? É essa substituição que você deve fazer. Quando você substitui o que por o qual, os quais, as quais, a qual, é porque ele é um pronome relativo. No qual, em que, é porque ele é um pronome relativo. Principalmente essas quatro opções que eu coloquei aqui para vocês, tá? Bateu o olho no que, quero descobrir o que ele é. Joga lá um o qual, os quais, a qual, as quais, que você não erra, mas porque você vai bater o olho, vai substituir e vai saber que ele é um pronome relativo. Porque esses carinhas aqui também são pronomes relativos. E eles só se encaixam na substituição de um outro pronome relativo. Vou dar um exemplo que não é pronome relativo, olha só. É preciso que você
estude. É preciso que você estude. Olha esse exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui. É preciso que você estude. Repara comigo, eu tenho o quê? Agora, esse aqui é um pronome relativo? Esse aqui não é um pronome relativo. Porque eu não consigo colocar o qual aqui. Não consigo. Quando eu coloco o qual, fica errado, olha só. É preciso o qual você estude. É preciso a qual você estude. É preciso os quais você estude. Não cabe, não bate. Esse aqui ele tem outra categoria. Outra categoria. Então, a gente esquece ele por agora. Confia nisso que eu estou te dizendo. A substituição faz você achar o pronome relativo, tá? A substituição vai fazer você achar o pronome relativo. Então, olha só. Isso aqui eu vou apagar, que você não é para anotar isso agora, era só um exemplo. Entenda o seguinte, o que a banca vai me perguntar então, professor? Ela vai te perguntar exatamente isso. Eu posso substituir o quê? Por o qual? Nesse caso, não. Por quê? Plural e masculino. Então tem que ser os quais. E se fossem as professoras? As quais. Se fosse a menina? A qual. É dessa forma que você analisa. Esse é o primeiro passo para a substituição. Você só substitui dessa forma, tá? Cuidado para não fazer cagada. Cuidado. A banca ela costuma colocar várias orações, intercalar vários termos para te confundir. Como assim? Ela vai colocar da seguinte maneira. O professor da turma da noite que amanheceu doente. Aí, opa, que amanheceu doente. Aí ela vai começar a colocar um monte de coisa, intercalando um monte de termo. Aí ela vai falar, nesse que amanheceu doente, pode colocar os quais. Melhor, vou mudar. Os professores da turma da manhã, que amanheceram doentes, foram demitidos. Um exemplo nada a ver com a realidade, mas tudo bem. Aí ela vai falar o que para você? Olha, seria correto eu substituir esse que por o qual. Os professores da turma da manhã, o qual amanheceu doente. Pera lá. É os professores, os quais. Isso é simples, mas muita gente não presta atenção nisso. Isso caiu na prova salvo engano, foi o TJ do Amazonas. TJ do Amazonas, caiu isso na prova CESP, tá? Se eu não me engano, foi isso mesmo. Então, toma cuidado com esse detalhe. E isso cai direto. Só que essa substituição, ela é principal para você descobrir se o termo é um pronome relativo. Então, aqui você mata se ele é ou não um pronome relativo. Tá, mas por que eu estou entrando nesse conteúdo básico aqui antes de falar do que interessa? Porque muita gente eu sei que não tem essa base de conteúdo. E precisa ver o básico antes da gente adiantar. Agora que a gente vai começar a adiantar o conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso daqui para a gente colocar os exemplos aqui embaixo. Vamos colocar outro exemplo aqui. O aluno que passou era dedicado. Eu estou simplificando as orações, não estou colocando oração muito extensa, mas não é isso que vai acontecer na sua prova, tá? É só para a gente poupar espaço aqui. O aluno que passou era dedicado. Repara esse aqui. Aí eu te pergunto, dá uma pausada aí e fala, esse aqui é um pronome relativo ou não? Aí você pausou, respondeu e aí voltou aqui, certo? Vamos lá. Aí acelera de novo aí a transmissão para você conseguir acompanhar com a gente. Esse que é um pronome relativo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu consigo substituir ele por o qual. O qual. Perfeito. O aluno o qual passou era dedicado. Primeiro ponto, analisado. Beleza. Acabou aqui. Primeiro ponto, descobrimos o que é um pronome relativo. Dessa maneira. O que, no caso, como pronome relativo. Por que eu estou falando especificamente do que? Porque é o que mais cai em prova. É o pronome relativo que e suas derivações, tá bom? Então, primeiro ponto, paramos aqui. Primeiro ponto. Aí, beleza. Vou apagar aqui e a gente vai continuar. Só que não é isso exatamente que vai cair sempre em prova. O que vai cair sempre em prova? Vai cair a seguinte pergunta que eu vou te fazer agora. Seria correto, é isso que vai cair na sua prova, tá? A colocação de uma vírgula aqui, claro, eu vou ter que colocar uma vírgula aqui. Seria correto? Aqui ficou no singular, né? Deixa eu mudar.
Aqui ficou no singular, eu não tinha nem reparado. Seria correta a colocação de uma vírgula aqui e outra ali? É isso que a banca vai te perguntar. Aí você vai olhar e vai falar, poxa, eu não sei. Vem comigo que eu vou te mostrar agora como é que isso aqui funciona. Você vai pensar da seguinte maneira. Lembrando, isso aqui é uma revisão para quem já viu. Vamos lá. Você vai ler da seguinte maneira isso aqui, ó. Olha o bizu do professor, tá? Isso aqui vai te ajudar com certeza. Lendo a oração, os professores que gostam de seus alunos são uns anjos. Você vai fazer o quê? Você identificou o quê? Identifiquei. Esse aqui é um pronome relativo? A gente viu o que é. Se ele é um pronome relativo, você vai fazer isso daqui ó, antes dele. Ó. Coloca uma barra. Como assim, professor? Uma barra? Ele pediu para eu colocar uma vírgula. Calma, respira. Os professores que gostam de seus alunos são uns anjos. Antes do que é um pronome relativo, eu coloco uma barra. E agora que é o detalhe. Eu vou emendar essa primeira parte aqui com o segundo verbo. Conta comigo quantos verbos eu tenho. Olha só, eu tenho o verbo gostar e eu tenho o verbo ser. 2 verbos. Eu vou emendar essa primeira parte com o segundo verbo e vou ver se tem sentido. Os professores são uns anjos. Opa! Os professores são uns anjos. O que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz aqui. Eu venho antes do são e coloco uma barra. Se deu certo, eu vou colocar uma barra. De novo aqui, ó. O aluno que passou era dedicado. É um pronome relativo? É, coloca a barrinha antes. Coloca a barrinha antes. Beleza? Coloquei uma barra antes. Próximo passo. Emendar a primeira parte com o segundo verbo. Eu tenho passou e era. Eu tenho passou e era. O aluno era dedicado. Deu certo? Antes do era, eu coloco outra barra. Mas, professor, o que o senhor fez aí? Eu fiz o seguinte, eu separei as orações. Eu tenho 2 orações em cada um desses períodos aqui. Eu tenho 2 orações e eu separei elas. Perceba que essa oração é uma e essa daqui é outra. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho outra. Perceba que os professores são os anjos. Tá? E aqui, o aluno era dedicado. Mas aí, o pronome relativo está aqui colocando um termo a mais para mim. Colocando um sentido a mais aqui. E é nisso que a gente tem que se atentar. Você viu que eu consegui colocar uma barra e ler só o começo e o fim? Quando isso acontece, você consegue isolar por vírgulas esse termo. Você consegue isolar por vírgulas. Onde eu coloquei as barras, você pode colocar uma vírgula tranquilamente. Viu só como é que ficou mais simples do que eu sair explicando a regra exata aqui? Porque às vezes você nunca viu esse conteúdo. Ficou mais simples dessa forma. Então, entenda o seguinte, eu identifiquei um pronome relativo, eu vou observar, a banca vai te pedir para colocar uma vírgula antes ou depois, ou só antes, a gente vai analisar isso aqui agora. Identifiquei um pronome relativo, coloco uma barra. Coloquei uma barra. O que eu vou ter que fazer agora? Ler o começo com o final. Os professores são os anjos. Outra barra. Coloquei outra barra. Beleza. Eu consegui isolar esse trecho. Próximo passo. Posso colocar a vírgula aqui? Devo. Devo não, né? Posso. Posso. Tanto posso quanto não posso. Por quê? Vamos lá, é isso que a gente vai entender aqui agora. Eu posso colocar uma vírgula aqui e outra aqui? Posso, a gente viu que pode. Mas qual que é o problema de eu fazer isso? Eu não vou entrar na nomenclatura da oração, tá? Posso entrar depois, mas não agora. Por que eu posso fazer isso? Mas qual que é o problema? Primeiro, eu posso porque a gramática admite isso. Só que não tem como perder tempo nisso aqui. Mas qual que é o detalhe? Quando eu coloco uma vírgula isolando essa oração, o que acontece aqui é uma mudança semântica. Entenda comigo. Quando eu digo os professores, sem vírgula, os professores que gostam dos seus alunos são os anjos, eu tenho um sentido. Quando eu isolo por vírgulas esse trecho, eu tenho outro sentido. Outro sentido. É nisso que a banca vai te pegar. Ela vai falar o que para você? Olha só. Da forma como está a oração, eu tenho uma oração aqui, ela vai falar que é restritiva, por exemplo. Restritiva ou explicativa. E é nisso que você precisa analisar. Faz o seguinte, sem perder tempo, tá? Olha para antes do que. Eu tenho vírgula antes do que? Tenho. Se é com vírgula, é explicativo. Se é sem vírgula, é aqui para trás, né? Restritivo. Com vírgula, explicativo. Sem vírgula, restritivo. Acabou. Você não precisa mais perder tempo. Tem vírgula antes do que? Tem. Restritivo ou explicativo? Se tem vírgula, é com vírgula, explicativo. Agora aqui, não tem vírgula. Restritivo ou explicativo? Opa, sem vírgula antes do que? Restritivo.
Tivo. Acabou, você não erra mais esse assunto. Você não erra mais esse assunto, tá? Mas a banca, ela é sacana, ela vai te falar para colocar uma vírgula. Ela vai falar assim, ó, a pergunta, olha a pergunta da banca. Seria correto a introdução de uma vírgula logo após aluno e passou, sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do meu texto? O aluno fala, eu lembro que o professor falou que eu posso colocar uma barra aqui, outra ali, então tá certo. Não tá certo. Por quê? Porque muda o sentido. E olha a pergunta, sem prejuízo da correção gramatical. Beleza, posso, sem prejuízo da correção gramatical. E sem prejuízo dos sentidos. Não posso, porque vai prejudicar o sentido. Quando eu tenho uma vírgula, eu tenho um sentido explicativo. Quando eu não tenho uma vírgula, eu tenho um sentido restritivo. Isso aqui, pessoal, é uma oração subordinada adjetiva, tá? Oração subordinada adjetiva. O que difere uma adjetiva restritiva de uma adjetiva explicativa é só a vírgula. O que muda dessa oração para essa daqui é só a vírgula. É só a vírgula antes do quê? Por isso que eu passei por todo aquele caminho. Primeiro eu identifico o quê? O que é um pronome relativo? É um pronome relativo. Eu olho para antes dele. Tem vírgula? Tem vírgula? Tem. Explicativo. Não tem vírgula? Restritivo. Entenderam? É dessa forma que você analisa. Para ser rápido e fácil. É para acertar a questão. Eu poderia chegar aqui e passar todo o conteúdo para vocês. E chegar lá do zero, do básico. Mas aí vocês vão ter que ver na aula mesmo. Na aula em si, isso aqui é uma revisão. É o básico, tá? Eu estou te passando aqui um conteúdo para você marcar a bolinha na tua prova. Eu não quero chegar aqui e falar da regra, porque chegar aqui falando, olha, agora a gente vai estudar as orações subordinadas, adjetivas, restritivas. Aí eu te passo a oração, vou lá destrinchando toda ela. Não, eu prefiro chegar aqui e jogar o bizu para vocês. Olha para antes do que e acabou. A banca não vai te perguntar se aqui é uma oração subordinada adjetiva. Não, ela vai perguntar se aqui é uma oração restritiva ou explicativa. E é assim que você mata. Ela vai te perguntar isso. Ela vai te perguntar. Não é se ela perguntar, ela vai, tá? O negócio é quando ela vai te perguntar, porque ela vai. Beleza? Então, fica esperto com isso. Tem vírgula, explicativo. Não tem vírgula, restritivo. Tá bom? Qual que é a diferença? No explicativo, eu só estou explicando sobre o termo anterior. E no restritivo, eu estou restringindo ao termo anterior. Nesse caso aqui, o aluno que passou era dedicado. Eu estou restringindo somente aquele aluno que passou. Tá? Somente aquele aluno que passou. Ele era dedicado. Já era o caso do professor. Os professores que gostam dos seus alunos são uns anjos. Essa oração só está explicando que são os professores que gostam dos seus alunos. Qual professor? Qualquer professor que gosta dos seus alunos. Aqui não, é uma aluna em específico. Eu estou restringindo a ideia da oração. É isso que difere uma oração da outra, tá? De sentido. Por isso você tem que tomar cuidado com a vírgula. Tem vírgula, você tem a vírgula, se é com vírgula, explicativo. Se é sem vírgula, é restritivo. Lembra dessa maneira e você não erra mais esse conteúdo, entendeu? Esse conteúdo é importante. É um conteúdo que não é tão difícil, mas se eu fosse passar pelo conteúdo desde a sua base, ia ficar complicado, porque eu iria começar a trabalhar com outros nomes, e eu não quero complicar a tua vida, eu quero que você marque bolinha. Isso aqui vai estar na tua prova. Imagine que tua prova fosse amanhã, isso aqui é uma revisão de véspera. Eu estou te passando o bizu para você acertar a questão, para você que não teve tempo ainda de estudar, está viajando aí na maionese, não perdeu seu tempo ainda estudando, porque tem gente que acha que vai perder tempo estudar, né? Estudando. Então, você vai pegar isso aqui, vai marcar a bolinha lá e vai acertar, beleza? Continuando, então. Eu vou apagar esses dois exemplos aqui. Vocês já viram tudo, eu vou apagar para a gente continuar aqui, tá? Eu vou apagar para a gente continuar nesse pedacinho aqui do quadro. Falando desse mesmo assunto. O que acontece? Aqui agora começa a ficar um pouco mais complexo. Isso aqui é para quem já tem uma bagagem mesmo, tá? Isso aqui já é para quem tem uma bagagem mesmo, porque agora eu vou ter que usar outros nomes, vou ter que aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, trabalhar com um pouquinho de regência, mas nada muito fora do comum. Nada muito fora do comum. Vou colocar uma oração aqui. O lugar em que eu nasci era pequeno. Pronto. Uma oraçãozinha menorzinha para ficar melhor para vocês. O lugar em que eu nasci era pequeno. Repara comigo o seguinte aqui. Eu tenho um que, certo? Olha ele aqui, ó. E agora, esse que é um pronome relativo. Vamos lá? O lugar em que os quais eu nasci. Não ficou legal. Mas ele deixou de ser pronome relativo? Não. Por quê? Agora ele está com um parzinho. Perceba que os quais, as quais, o qual e a qual eu não consigo colocar aqui. Mas eu consigo colocar o quê? No qual.
O lugar no qual eu nasci era pequeno. Perceberam? Eu consigo colocar o no qual. O que eu fiz? Eu peguei o qual, porque o lugar é masculino e está no singular. E acrescentei quem? A preposição em. E a preposição em mais o forma o no. Pronto. No. Acabou. Assim você lembra que agora é no qual. O lugar no qual eu nasci era pequeno. Mas beleza. Por que eu estou falando disso? Vamos lá. A banca, ela é sacana. Ela é sacana. Ela vai falar assim para você, meu aluno. Eu poderia fazer a seguinte modificação. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, eu vou apagar. Eu poderia fazer isso? Tirar o quê? O em quê, perdão? O em, deixar só o quê? O lugar que eu nasci era pequeno? Muita gente vai olhar e vai falar, pode, tá bonitinho, o lugar que eu nasci era pequeno. Muita gente vai olhar para isso e vai falar que pode, tá faltando algo aqui. Aqui eu trato um pouquinho da regência, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque quem nasce, nasce em algum lugar. É o lugar em que eu nasci. Eu nasci em algum lugar. Eu nasci em algum lugar. Mas, professor, o senhor está viajando. Regência vem logo após a palavra e não vem anteriormente. Aqui sim. O nome disso é regência inversa do pronome relativo. O que é essa regência? Isso aqui é um pronome relativo. Só que o verbo que está mandando na regência dele está lá na frente. Está aqui, ó. Quem nasce, nasce em algum lugar. Quem nasce, nasce em. Ou seja, o lugar em que eu nasci era pequeno. Isso tem que ser dessa forma. Então, eu não posso colocar o que? Não, você não pode deixar só o que, porque tem regência. E a regência ela é obrigatória. A regência não é algo opcional. Ah, eu posso não. Não, ela é obrigatória. Ou você coloca, ou você está cometendo um erro gramatical. E a banca ela vai fazer isso com você. Ela vai falar, tira esse em daí. Tira esse em, vai ficar legal. Não vai, não vai. Só que qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? Dentro disso eu tenho alguns conteúdos para tratar com vocês, tá? Temos muito tempo ainda de aula. Dentro disso eu tenho um conteúdozinho importantíssimo para tratar com os senhores. Que conteúdo é esse? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Ó. Eu falei para vocês que eu não posso tirar o em e deixar o quê? Certo? Dentro desse mesmo conteúdo. Só que o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Lembra das substituições que eu falei para vocês lá, os quais, as quais, no qual, nas quais? Eu falei que quando eu coloco aqui fica estranho. Eu preciso fazer o quê? Somar com o em. Ou seja, como aqui é singular e masculino, qual que eu poderia colocar daquele anterior que a gente tinha visto? O qual. Certo? Mas como eu preciso da preposição, eu vou fazer o quê? No qual. O lugar no qual eu nasci era pequeno. Tá certo isso, professor? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Professor, de onde o senhor tirou isso? Das vozes da minha cabeça. Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Isso aqui é conteúdo mesmo. É você resolvendo as questões, você vai ver que a banca vai cobrar dessa forma. Ela vai pedir para você substituir isso daqui. Pelo que eu posso substituir? Posso substituir por o qual? Não, porque eu preciso manter a preposição. Então, tem que ser no qual. No qual. Beleza? Tem que ser no qual. Outro detalhe. A banca vai te pedir para substituir isso aqui pelo quê? Onde. Onde. Opa. Onde. E aí? Agora vem a pergunta. Posso substituir por onde? O lugar onde eu nasci era pequeno? Posso? E aí que é essa dúvida, né? Vamos lá que eu vou explicar para vocês aqui agora. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui. E você não erra mais isso na banca CESP. Tanto CESP quanto outras bancas. A CESP preferencialmente, né? Em que, a que, de que. O que esse maluco tá fazendo? Vocês vão entender. Onde tem o em que, eu só posso substituir pelo onde. Onde tem o a que, eu só posso substituir pelo aonde.
E onde tem o de que, eu só posso substituir pelo de onde ou donde, tá? De onde ou donde. De onde ou donde, tanto faz, tanto faz. As duas formas estão corretas, tá bom? Então, olha só. Aqui tem o em que. O que a banca vai te propor? Ela vai falar assim para você, meu aluno, candidato, eu posso substituir esse em que pelo aonde? Posso? Não posso. O professor falou que não, porque onde eu tenho o em que, eu só posso usar o onde. Onde que eu poderia usar o aonde? Quando eu tivesse o aqui. Vou dar um exemplo, vem comigo. Olha só. Você vai a que lugar? Uma pergunta, você vai a que lugar? Repara comigo. Eu tenho aqui. Posso colocar o onde aqui? O onde? Não posso. Mas qual que eu posso colocar? O aonde. Ou seja, você vai aonde? Aí, claro, eu vou substituir o lugar, né? Aonde? Por que isso está acontecendo aqui e não está acontecendo aqui? Porque aqui eu tenho a regência da preposição em. Porque quem nasce, nasce em. Só que aqui eu tenho a regência da preposição a. Porque quem vai, vai a. Professor, mas aqui, quem está trazendo essa regência é uma palavra que está lá na frente. E aqui é uma palavra que está anterior. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Qual que é o problema? Nenhum problema. Tranquilinho, nenhum problema. Isso pode acontecer. A regência ela pode ser tanto anterior, quanto ela pode ser tanto, perdão, aqui no caso, né? Ela é anterior, está vindo de uma palavrinha anterior, quanto de uma palavrinha que está vindo posteriormente. Tanto faz. Não tem complicação nisso daqui. Não tem complicação, tá? O que você tem de lembrar é o seguinte. As substituições. E esses carinhas só podem ser substituídos em que? Pelo onde, aqui pelo aonde e o de que pelo de onde. E o que eu tenho que me atentar nisso daqui, professor? Seguinte, esses carinhas aqui, onde, aonde e de onde só podem ser usados em um caso. Qual caso, professor? Local físico, para apontar um local físico. O lugar em que eu nasci é um local físico? Sim, o lugar é uma cidade, provavelmente, é um local físico. Posso usar o onde? Posso. Vamos colocar aqui. Vamos pegar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo bem viajado aqui para ilustrar bem para vocês. Os sonhos em que eu vivi são alucinantes. Os sonhos em que eu vivi são alucinantes. Imagine um drogado, né, falando isso. Um exemplo bem viajado. Os sonhos em que eu vivi são alucinantes. Quem viveu, viveu em algum lugar, certo? Então, os sonhos em que eu vivi. Olha só, o vivi está vindo lá na frente. Os sonhos em que eu vivi eram alucinantes. Eu posso pegar esse em que e substituir por onde? Os sonhos onde eu vivi eram alucinantes? Por que não? Porque sonho não é local físico. Sonho não é local físico. O que seria um local físico? Uma sala, uma cadeira, uma cidade, qualquer lugar. Um rio, um barco, qualquer lugar. Um livro é um local físico. Agora, locais que não são físicos não vão se encaixar nesses termos. Então, o que eu faço, professor? Na tua redação, sempre esses, independentemente do lugar. Agora, no dia a dia, esses aqui para local físico. Esses aqui, em qualquer hipótese. Em qualquer caso, tá? Você usa esses aqui em qualquer caso. Esses aqui não, só em local físico. Beleza? Só em local físico. Então, toma cuidado com isso. Beleza? Toma cuidado com esse detalhe. Então, voltando aqui, a banca vai te pedir para substituir o em que pelo aonde. Muita gente fala errado, né? A cidade aonde eu fui ela é muito bonita. A cidade aonde? Não, calma lá. A cidade em que ou a cidade a que eu fui? Um dos dois teria. Qual que é o correto? Qual que é o correto? Quem vai, vai a. Quem vai, vai. Opa! A cidade em que? A cidade aqui. Aí você já vai começando a ligar. Quem vai, vai a. Opa, eu tenho que usar a preposição. Entendi. A preposição a.
Beleza. Agora, quando eu digo... Vamos pegar outro exemplo. A casa aonde eu moro é pequena. Aí complicou. Aí complicou, porque ele colocou a casa aonde. A casa aonde eu moro. Só que quem mora, mora em. E não mora a. Então, é a casa em que eu moro. A casa onde eu moro. É a casa onde eu moro. Entenda da seguinte maneira. Quando que eu vou usar um e outro aqui para ficar mais simples? Entenda só. O onde, para quando tiver uma ideia de algo parado. E o aonde, para ideia de movimento. Dá outro exemplo. Quando você vai a algum lugar. Ou seja, tem uma ideia de movimento. Certo? Aí eu uso o aonde. Da seguinte maneira. Você vai aonde? Vai a que lugar? Eu vou aonde eu quiser. E não vou onde eu quiser. Eu vou aonde eu quiser. Porque quem vai a algum lugar. Certo? Eu vou aonde eu quiser. Então, não confunda isso. Quando tem a ideia de movimento, use o aonde. Você vai a algum lugar, eu fui a tal lugar. Certo? A cidade é aonde eu fui. Tem o fui, quem vai a. Tá bom? Então, cuidado com isso, cuidado com esse detalhe, para não confundir a tua cabeça, tá? Use o onde para lugar parado, na maioria dos lugares. A casa onde eu moro, o lugar onde eu estou, a sala onde eu estudei, lugar parado. Certo? Lugar parado ali, eu não tenho a ideia de locomoção. Agora que eu tenho essa ideia de locomoção de ir a algum lugar, fui a tal lugar, aí eu vou usar o aonde, beleza? Mas lembrando, só para local físico. Só para local físico, não pira com isso. É só para local físico. Isso aqui é um resumão, tá? Aqui não é uma aula, não. Aqui é um resumão. É revisão. É passando em cima de tudo desse assunto, tá bom? Do que a banca cobra. Do que a banca cobra para você. Beleza? Então, continuando. Vamos lá. Você entendendo isso, você só vai tomar cuidado com o seguinte caso. A banca pedir para você trocar um em que por um aonde, um em que por um de onde. O de onde eu não falei dele, mas segue a mesma lógica. Quando que eu vou usar o de onde? Quando exigir a preposição de. Vamos lá, vou dar um exemplo. Que aluno gosta de exemplo, eu vou dar um exemplo. Cabe aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Eu só preciso localizar, tá aqui o pincel. Olha só, cabe aqui embaixo. Vou colocar bem aqui no cantinho, ó. Eu tava com o exemplo na cabeça, viajei e esqueci, ó. Vamos lá. A cidade de que eu vim era linda. Por que agora eu usei o de que e não usei a cidade em que e não é a cidade aonde? E nem a cidade aqui? Por que eu não usei esses termos? Porque, olha só, repara comigo. Eu falei para você, né, que a regência desse termo, ela pode estar antes ou pode estar depois. A cidade tem regência? Não tem. A cidade é a cidade. Só que é a cidade de que eu vim. Quem veio, veio de algum lugar. Veio de onde? Olha só, veio de onde? Acabou. Acabou, veio de onde? E não veio aonde. Veio de onde, certo? A cidade de que eu vim era linda. Posso tirar o de? Não, mesma regra dos outros. Como é que eu vou tirar o de? Como é que eu vou tirar o de? Se tem uma regência aqui do verbo. Eu não posso fazer isso. Então, se liga nesse detalhe. Posso substituir o de que pelo de onde ou pelo de onde? Posso. Por quê? Cidade é local físico, mas eu devo não, né? Eu posso sempre usar o de que. Eu posso sempre usar o de que, beleza? Então, cuidado com esse assunto. É muito detalhezinho. É só lembrar o seguinte, em que, a que, de que, é tudo pronome relativo. Você pode colocar esse em com preposições. Igual a gente fez lá no o qual, a qual, os quais e as quais, substituindo somente pelo que, você pode fazer aqui também. No qual, na qual, nos quais, nas quais. Só seguir a lógica. Masculino e singular, no qual eu nasci. Se fossem os lugares em que eu... Vamos pegar outro exemplo. Os lugares, se fossem os lugares aqui, eram os lugares nos quais, certo? Nos quais. Se fosse no feminino,
Era nas quais. Mesma coisa aqui. Você vai àquele lugar. Aquele lugar, beleza, né? Aí aqui, se eu poderia colocar algo no masculino para colocar um artigo masculino, mas iria ficar um pouco confuso para vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui. As cidades de que eu gosto. Olha só, as cidades das quais eu gosto. Porque quem gosta, gosta de. Então, as cidades das quais de que eu gosto. Posso colocar o das quais? Posso, porque as cidades das quais. Posso tranquilamente, certo? Posso colocar tranquilamente as cidades das quais eu gosto. Beleza? Então, entenda essa lógica. Eu posso substituir, sim, o em que pelo onde, desde que seja local físico. Mas o que eu posso fazer, além disso? Colocar os artigos. Nos quais, nas quais, no qual, na qual. Tá? Isso você pode fazer com todos eles, tranquilamente, sem medo de errar. O detalhe que eu te digo é isso, a banca vai te pegar nisso daqui. Troca do em que pelo onde. Ela vai te pegar nesse detalhe. É sempre assim, ela vai te pegar nesse detalhe. Tá? O que acontece muito é quando ela coloca um onde e pede para substituir pela ideia reversa. Ela vai te pedir um onde, posso colocar um aqui, um de que? Aí você tem que analisar, opa, o onde é a formação do em que, é a junção do em que, certo? O aonde, a que, e o de onde, de que. Se você lembrar disso daqui, faça um teste. Bota aí no seu aplicativo de questões, aí no seu site de questões, pronome relativo. Eu garanto que você vai ver muitas questões disso daqui, muitas questões mesmo, só disso daqui. Só desse detalhe. Com essa tabelinha aqui você não erra mais. Não erra mais, tá? Tem casos e tem casos, né? Tem casos em que a regência pode ser facultativa, mas isso aí é um caso à parte que a gente não vai falar aqui agora, porque é algo que vai dar mais trabalho para analisar e tem que ser com calma, com paciência. Mas a primeiro momento, você vai pegar isso daqui para sua prova. E olha só que interessante, ó. Ainda temos aqui um tempinho, mas olha que interessante. Olha todo o conteúdo desse que eu passei de pronome relativo. E tudo baseado em questões. Eu poderia estar falando do conteúdo em si. Ah, você vai analisar que isso aqui é uma oração subordinada. Para quê? Não precisa disso agora. Agora não. Isso é importante para você aprender o conteúdo lá na sala de aula. Tá? Aqui agora é revisão. Aqui agora é revisão. É revisão rápida. Olhou, falou, acabou. Olhou, falou, acabou. Não tem enrolação. Tá? Não tem enrolação. Então, é o lugar em que eu nasci. Eu posso substituir aqui pelo onde, acabou. Entendi isso, decorei a tabelinha. Matei a questão. Você não erra mais questão da prova CESP. Prova CESP não, tá? CESP gosta de cobrar isso aqui. Então, se você vai fazer alguma prova CESP, PCRO, vou fazer qualquer outra prova CESP que for sendo cobrada aí, INSS provavelmente vai ser a banca CESP, provavelmente será a banca CESP. Então, você já vai estar bem preparado nesse assunto aqui, tá? Nesse assunto aqui. A gente falou bastante detalhezinho até então, bastante detalhezinho. Eu acho que desse assunto aqui, o grosso eu falei. Eu vou entrar em um outro detalhe agora, também de pronome relativo. Tudo isso que eu falei até agora é pronome relativo. Isso vai estar na tua prova. Hoje a gente só vai trabalhar com pronome relativo. Mas tem mais um carinha que eu gostaria de passar por vocês aqui. E eu vou apagar isso daqui tudo. Vou sair aqui da frente para vocês. Quem quer tirar um print aí, tire um print. Quem não quiser, não tire. Escreva no caderno que eu acho mais viável. Beleza? Agora eu vou apagar. Você tem a oportunidade de pausar a transmissão para escrever, se quiser. Eu não tenho como pausar aqui. Você pode pausar a transmissão. Ah, mas não é online, é ao vivo? Você é ao vivo, mas você pode pausar e clica no vídeo que ele para. Clica aí que ele para. Beleza? Vamos lá. Qual que é o próximo detalhe de pronome? E esse sim vai estar na tua prova com toda certeza, igual esse. Na verdade, tudo que eu falei aqui pode estar na tua prova, tá, pessoal? A chance de cair esse tema na sua prova é grande, é muito grande. Pode cair ele a qualquer momento, basta você se preparar para ele. Qual que é o próximo assunto? Eu tava com saudade disso, ó. Já tinha um tempinho que eu não dava aula. Ah, que saudade, eu tô até um pouco enferrujado, eu tô pegando no tranco. Tô pegando no tranco aos poucos. Mas já tinha um tempinho que eu não dava aula aqui. Que gostoso, que saudade que eu tava disso. A correria era tanta que eu não tava conseguindo mais dar aula. Mas é bom demais. É cansativo? É cansativo. Mas é um prazer estar aqui. É um prazer gigantesco. Pena que eu voltei a dar aula com o rostinho todo lisinho, né? Tava bonito. Bonito não, mas a barba esconde os defeitos. Aí olha como é que a gente voltou. A banca, ela caça todo jeito de lascar com a tua vida. Ela quer deixar você feio também. Poxa, já não somos muito bonitos. E aí manda tirar a barba? Poxa, olha a situação que a gente fica, né? Parece que a aula que eu gravava em 2018. Quem for assistir as aulas antes de 2019, quem entrar em 2019 nas aulas aí, o rostinho era assim. Mas eu era bem mais magrinho, bem mais magrinho.
Hoje estou um pouco mais fortinho. Vamos lá? Próximo assunto é o tal do cujo. Do cujo. Vamos lá? Vou colocar um exemplo aqui para vocês e a gente vai entender o cujo aqui agora. O chefe cujos subordinados são leais. Deixa eu... Vou apagar aqui para diminuir. Calma lá. Vou colocar outra coisa aqui no começo. Ele é o chefe cujos subordinados são leais. Leais. Aqui parece um C. Leais. Aí. Beleza. Melhorou ou piorou? Não sei. Vamos lá. O chefe, ele é o chefe cujos subordinados são leais. O que você precisa entender desse assunto aqui? O cujo você vai se atentar a um pequeno detalhe dele, a um pequenininho detalhe dele. Quando a gente falou ali dos outros pronomes relativos, a gente viu que poderia substituir, não é? A gente falou, ó, você pode substituir o em que pelo onde, você pode substituir aqui o que pelo, dependendo de como está a oração, por o qual, a qual, os quais e as quais. Só que aqui você não faz isso. Como assim, professor? Eu não posso substituir o cujo? Não, você não pode substituir o cujo. Esse que é o detalhe da tua prova. Você não pode substituir o pronome cujo. Ele está lá. Ele está lá e ele vai ficar lá para o resto da vida. Bateu o olho na tua prova, tem um cujo? Deixa ele lá bonitinho, não tira. Por quê, professor? O cujo, ele traz uma ideia de posse e possuidor. Repara comigo, ele é o chefe cujos subordinados, posse e possuidor. Quem que é o possuidor? O chefe. Quem que é a posse? Os subordinados. É a ideia, tá, pessoal? Ah, o chefe não tem a posse. Beleza. É a ideia que eu estou dando para vocês para entender o conteúdo. O cujo, ele me traz essa ideia de posse e possuidor. Tá? Olha outro exemplo aqui. Opa, deu uma gaguejada. Vamos lá. Ele é, por exemplo, o rei cujos subordinados... ele é o rei cujos subordinados são leais. A mesma coisa que tem aqui. Posse, possuidor. O namorado cuja namorada é fiel é mais feliz. Percebeu? Eu tenho posse e possuidor. Tem essa ideia de posse e possuidor. E o único que faz isso para mim é o cujo. Qual outro pronome faz essa ideia? Nenhum outro. Nenhum outro. Então, primeiro detalhe, você não vai trocar o seu cujo. Não troca o cujo por nada. Deixa o cujo lá quietinho, bonitinho. Beleza? Primeiro ponto, matamos aqui. Próximo ponto, além de não poder trocar o cujo por nada, você não pode fazer o quê? Enfiar artigo ali. Não posso enfiar um artigo aqui. Porque olha só o que muita gente faz. Muita gente faz isso daqui. Faz isso daqui. Isso aqui está errado. Isso não pode acontecer. Você não pode fazer. Ele é o chefe cujo. Isso aqui ficou feio pra cacete isso daqui, né? Tá feio demais ainda. Pera aí. Tá apertadinho aqui. Opa. Tá difícil, hein? Cujo. Aí. Agora melhorou. Ele é o chefe cujos subordinados são leais. Perceba, quando eu coloco esse artigo aqui, gera prejuízo. O que eu tenho que fazer? O cujo, ele traz a seguinte ideia. Ele faz referência tanto ao termo anterior quanto ao termo posterior. Ele é o único pronome que faz isso. Olha que interessante, o cujo é o único pronome que ele retoma essa ideia e retoma a ideia da frente. Ele está retomando duas ideias. Perceba aqui, ele é o chefe cujo, estou retomando o chefe, cujos subordinados, estou retomando também os subordinados. Ele é o único que faz isso. E eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? É o outro detalhe do cujo. A concordância, quando eu tenho o cujo, é feita com o próprio cujo. Ou seja, eu concordo com... Olha só, eu concordo com o termo da frente e não com o termo anterior. Ele é o chefe cujos subordinados são leais. Eu concordo com o termo da frente. Esse é o diferencial do cujo.
Primeiro detalhe, você não pode trocar ele por nada. Ele vai ter que ficar aqui sempre. Você não pode trocar ele por um quê? Você não pode. Segundo detalhe, você não pode colocar um artigo na frente dele. Não pode fazer isso, tá? Você não pode fazer isso, tá bom? E ele concorda com o termo que vem logo à frente dele. Ou seja, ele é o chefe cujos subordinados são leais. Ela é a mulher cujas técnicas são excelentes. Olha só, cujas técnicas são excelentes. Ele é o profissional cujas habilidades são exímias. Um exemplo para você. Ou seja, eu não coloco artigo no cujo, eu não consigo trocar o meu cujo por outro pronome, tá? Eu não consigo trocar o meu cujo por outro pronome e eu concordo ele com o termo da frente. Eu concordo ele com o termo da frente, que está imediatamente à sua frente. Acabou. Analisando dessa maneira, você não erra mais esse conteúdo, tá? Você não erra mais esse conteúdo. Beleza? Entenda, cujo também é um pronome relativo. Cujo também é um pronome relativo. Você tem que analisar ele junto com aqueles outros carinhas lá, entender toda essa lógica que a gente passou aqui agora. Toda essa ideia que a gente passou aqui agora. Isso aqui vai estar na tua prova? Com toda certeza. Com toda certeza. Um desses aqui vão estar na tua prova. Um desses aqui. Eu dei uma aulinha de revisão de véspera para o DPEM, mas foi só no presencial. Eu dei uma aulinha de revisão de véspera e eu falei, olha, o que eu acho que a CESP vai cobrar para vocês, que é certeza, que vocês precisam acertar, porque todo mundo vai, porque quem estuda para concurso não vai errar isso aqui. Dei lá o conteúdo de português. Chegou na prova, numa aula de 3 horas eu acertei 4, foram 5 questões. Poxa, em uma aula você pegar 4, 5 questões de uma prova é muita coisa, é muita coisa. Tem conteúdo que você está vendo aí 3, 4 dias que não vão cair na sua prova. Tem conteúdo que não vai cair na sua prova. Em uma aula eu consegui, mas por que eu consegui fazer isso? Porque eu sou vidente? Não, é porque a banca ela é previsível. Desse conteúdo aqui que eu te passei todo hoje, uma questão vai estar na tua prova e só aposto com você. Beleza? Pessoal, e é isso então. Qualquer coisa, vai lá no Insta do AEP, vai no meu Insta também, @prof. Thiago Amorim, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês. Olha só, vou colocar aqui, ó. Vai lá, ó. É curso AEP, tá? Ixi, pincelzinho acabou. Vou pegar o pretinho aqui mesmo. @prof. Thiago, tudo junto, tá? Underline Amorim. Vai lá, manda sua dúvida, tá? E tem o curso AEP. Curso AEP. Coloca lá no Insta, tá bom? Vai lá, segue a gente, dá essa moral pra gente. E espero que tenham entendido a aula de hoje. Foi uma aula simples e rápida, só para passar o conteúdo aqui de revisão de pronome relativo. Olha, eu não entrei nos detalhes, tá? Eu não entrei aqui falando que são oração subordinada, não sei o que lá. Não, porque eu acho que você não precisa disso. Você precisa entender o que eu te passei aqui. Faz o teste agora. Vai lá no seu aplicativo de questões, resolva questões desse assunto e depois você me conta se você acertou ou não. Você fala comigo depois, tá bom? Você vai ver que vai ficar tranquilo, você não vai errar esse conteúdo mais. Beleza, pessoal? E é isso então. Fiquem com Deus. Forte abraço para vocês. Até mais. Valeu. Tamo junto.